maravilhosa. É o grande presente de Deus. Sim, ela é maravilhosa. Mas a cada dia que passa, vamos percebendo mais dores, canseiras e esgotamento. É como se a vida fosse se esvaziando. Seria legal se tivesse uma fonte da vida. E existe. Sério? Sim, mas não significa que se você for a um determinado lugar e tomar umas gotinhas, todas as dores vão passar num passe de mágicas. É preciso compreender o porquê estamos perdendo a vida. Você sabe quem é a fonte da vida? Sim, é Deus. Isso mesmo. Deus deu a vida a tudo, mas o pecado entrou no mundo e a consequência é medo, sofrimento, canseira e a morte. A fonte da vida acabou? O Salmo 148 diz que não. Esse salmo começa e termina com a palavra aleluia, que é um chamado a louvar o Senhor. Você já imaginou os céus, o sol e a lua e todas as estrelas louvando o Senhor? Uau, seria uma música maravilhosa. Louvar não significa apenas cantar. Tudo o que foi criado louva a Deus ao fazer o que foram criados para fazer. Veja que eles louvam ao cumprirem a ordem que não será mudada e quando executam a palavra. Tudo que há no céu e na terra está sendo convidado a louvar o Senhor e há uma razão para isso. Ele deu uma ordem e foram criados. Ah, sim, voltamos à criação do mundo. Isso mesmo. Deus, a fonte da vida, falou, deu uma ordem e a vida existiu. Tá, mas e o pecado e a morte? Veja agora o fim do salmo. Deus promete exaltar o nome dele. Exaltar o nome não significa apenas tornar o nome famoso, mas que o seu nome será honrado e reconhecido por aquilo que Deus faz. E a grande obra que Deus faz é dar vida. Então a fonte da vida não acabou. Mas como Deus faz para dar a vida? Ele levanta o chifre do seu povo. Quê? Chifre? Bem, chifre é uma forma diferente de falar de vitória. Esse versículo está retomando algo que foi dito no decorrer do livro dos Salmos, que Deus daria a vitória ao seu povo, levantaria o seu chifre por meio do rei que traria o reino da vida. Ah, então o Salmo está dizendo que Deus deu vida a tudo por meio da palavra. O ser humano estragou a vida com o pecado, mas um rei viria para trazer a vitória sobre a morte e traria o reino da vida. Isso, esse rei é a fonte da vida. Tá, mas onde ele está? E como bebemos dessa fonte? Ouça as palavras do apóstolo João. A vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. O apóstolo está dizendo que a vida se tornou visível, um ser humano. As nossas mãos apalparam. Sim, aquele que era a vida desde o princípio, aquele que é a palavra da vida, que tudo criou, é Jesus Cristo. Uau, Jesus é a fonte da vida. Mas como eu bebo dessa fonte? Como o mundo foi criado? Pela palavra de Deus. Isso mesmo. Assim como a vida veio pela palavra, os apóstolos agora dão testemunho e anunciam a palavra da vida. Ou seja, bebemos da fonte ao beber da palavra da vida, que é, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A fonte da vida é Ele, Jesus, e nós bebemos dele pela palavra que nos leva ao arrependimento verdadeiro e ao perdão do pecado. O Evangelho de João fala a mesma coisa. Logo após Jesus ressuscitar, ou seja, logo após o chifre ser levantado, o Rei da Vida venceu a morte. Bom, Jesus então foi ao encontro dos seus discípulos e soprou sobre eles. Soprou? Por que Jesus soprou? Parece estranho mesmo. Essa é uma palavra rara na Bíblia, mas ela aparece no Antigo Testamento num momento muito significativo. Em Gênesis, quando Deus cria o ser humano e sopra na sua narina o fôlego da vida. Nossa, é o sopro que deu a vida para Adão. Exatamente, o sopro do Espírito Santo que dá vida ao mundo. Mas veja que ele não parou de soprar. O sopro continua quando? Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Portanto, a palavra que gera vida e o sopro do fôlego da vida vem a nós pela palavra de Jesus, que repreende o pecado, leva ao arrependimento e nos dá perdão.
Esse maravilhoso perdão do Rei que venceu a morte nos convida a louvar o Senhor. Aleluia! Louvar vivendo de acordo com a palavra, andando na luz e confessando os nossos pecados. Vemos isso acontecendo na prática na primeira congregação cristã. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que bela comunhão o Espírito Santo causa! Mas, infelizmente, no decorrer do livro de Atos, vemos que esse modelo sofreu muito com os pecados. Houve abusos, houve preguiça, houve gente tentando enganar. O reino da vida já chegou. O Espírito da vida já está agindo em nós. Mas o pecado ainda está aí. Por isso, devemos continuar ouvindo o chamado. Louve o Senhor. Louve-o ouvindo a sua palavra, se arrependendo verdadeiramente e ouvindo a fonte da vida, o perdão de Jesus. Aleluia! Louve o Senhor, louve a palavra da vida. Amém.